Bora lá. Quem é pai ou mãe aqui? Vocês. Se o filho de vocês um dia dissesse, se o filho de vocês se tornasse um dia piloto de avião, ou um diplomata, ou um músico de sucesso, vocês seriam um pai orgulhoso? Talvez. E se o filho de vocês assim dissesse, pai, larguei a UNB, vocês seriam pais orgulhosos? Provavelmente não, né? O que faz um pai ser orgulhoso? É ver o filho rico? É ver o filho feliz? Ou será que é ver o filho fazendo os desejos, realizando os sonhos do próprio pai? Eu acho que, na grande maioria, é essa última opção. É o filho realizando os sonhos dos próprios pais. E o que acontece quando os seus sonhos são diferentes dos sonhos dos seus pais? Quando a sua equação de vida não é tão linear quanto a equação de vida dos seus pais. Quem vai estar certo no final das contas? Qual vai ser o caminho a seguir? É certo abdicarmos dos nossos sonhos em prol dos sonhos dos nossos pais? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas suponha que você seja um filho rebelde. Suponha que você resolva, por alguma razão, não seguir o sonho dos seus pais. Você pode se dar bem, o que seria muito bom, ou você pode se dar mal. E aí, esse é o problema, quando você se dá mal. Porque a grande maioria de nós não está preparado para lidar com o fracasso. E quando isso acontece, a gente geralmente perde as estribeiras. E aí eu pergunto, quem aqui, na verdade, nunca falhou na vida? Quem aqui, de tanto medo, nunca conseguiu, teve o sucesso de nunca conseguir ter tido nenhuma falha na vida? Eu duvido que aqui tenha alguma dessas pessoas. Porque o Bill Gates, cara, falhou. Abraham Lincoln falhou. Isaac Newton falhou. Beethoven falhou. Michael Jordan falhou. Todos eles falharam nas áreas que hoje eles são referências mundiais. E então, quando você fosse decidir sobre os seus próprios sonhos, assuma que falhar faz parte da vida, faz parte do processo. E não hesite em recomeçar, que foi exatamente o que esses caras aí fizeram. E aí eu pergunto, o que é mais inteligente no final das contas? Você assumir uma vida que não está alinhada aos seus propósitos, não está alinhada aos seus sonhos, e correr o risco de ter uma rotina enfadonha e cair numa grande estagnação profissional e pessoal, ou você traçar uma vida cheia de atividades que te inspiram, que te fazem ser cada vez melhores dia a dia, correndo o risco e a séria tendência de se tornar os melhores naquela área de atuação que vocês resolveram exercer. Logicamente, pensando racionalmente, o que faz mais sentido é a gente seguir o nosso coração, a gente seguir aquilo que de fato nos dê motivação. O problema é que, na prática, a teoria é outra, como já disse Jerome Betting, e a culpa dessa dificuldade que a gente tem de seguir as nossas emoções, seguir aquilo que de fato a gente tem vocação, é que o sistema ele inibe a gente a entrar nesse caminho. E o problema maior é que poucos de nós aqui têm culpa, têm coragem de ir contra o sistema. E é justamente sobre pessoas que foram contra o sistema que eu queria falar aqui para vocês hoje. Pessoas que não tiveram medo de recomeçar as suas vidas profissionais. E eu peguei exemplos de colegas meus do curso de Ciência da Computação lá da Universidade de Brasília. Pedi para cada um deles me darem algum testemunho de como as suas vidas foram transformadas. Uma delas teve a seguinte história profissional. Em 91, o cara passou no vestibular na PUC do Rio Grande do Sul, foi transferido, porque os pais eram militares, para a UNB em 92, em 97 se formou, e em 98 começou a sua carreira como desenvolvedor de software. Em 2002, ele chegou na mesma empresa como líder de projeto, e em 2004 já estava como gerente de projetos nessa empresa. Em 2008, esse cara se tornou diretor dessa empresa. E essa empresa nada mais é do que a Oracle, uma das maiores multinacionais de software que existem no mundo. Até aí, tudo bem. E a sequência lógica disso seria esse cara galgar uma vice-presidência, galgar até uma possível presidência da empresa. Mas não. Esse cara preferiu voltar lá de onde ele tinha partido, para o cargo de desenvolvedor. Por quê? Na cabeça desse cara, a felicidade em se fazer o que se gosta não tem preço. Por mais que ele tivesse o status, por mais que ele tivesse a posição, por mais que ele tivesse
o brilho de ser um diretor da Oracle, ele se sentia muito mais contemplado, muito mais satisfeito, exercendo a atividade de peão, que muitos entendem de desenvolvimento de software, mas só quem desenvolve software aqui sabe do que eu estou falando. Um outro exemplo, um outro caso que eu trouxe, é de um outro colega meu que, como a maioria dos jovens que estão aqui, tinha o sonho de ser piloto de caça quando criança. Esse cara acabou não sendo piloto de caça, acabou fazendo um curso de ciência da computação, porque na época era o que os guias de estudantes diziam ser a profissão do futuro. De fato, eu entrei nessa também. E ele fala claramente que foi um salto no escuro, porque ele não fazia a menor ideia do que era, de fato, esse curso de ciência da computação. E no primeiro semestre ele fala que a coisa já não desceu tão bem assim. Né? Porque, apesar das matérias, de várias matérias de exatas que tinham, ele se identificava muito mais com as matérias de humanas do curso de ciência da computação. E, à medida que o tempo foi passando, ir para a Universidade de Brasília, assistir às aulas da ciência da computação, se tornaram cada vez mais difíceis para ele. Tem futuro um cara desse? Um cara que não quer ir para a aula de um curso extremamente conceituado, como de ciência da computação da UNB? Aparentemente, eu não colocaria a mão no fogo por esse cara. Assim como o pai dele também não colocou a mão no fogo por ele, dizendo que ele era um grande de um preguiçoso. O seu problema é que você não tem vergonha na cara. Tá? Só que esse cara aí resolveu fazer um novo vestibular. E resolveu como é que eu falo? Combater a oposição, enfrentar a oposição do pai dele, enfrentar a contra-vontade da família dele. E ele fala que essa foi a melhor decisão que ele tomou na vida, porque ele fez um novo vestibular, passou para Relações Internacionais e acabou prestando concurso para diplomata, 6.000 concorrentes para 30 vagas, e passou de primeira esse cara. Hoje, esse colega, chamado Cláudio Leopoldino, ele representa o Brasil nas reuniões da ONU, relacionado aos termos de tráficos ilícitos de armas no mundo inteiro. Esse é um cara que representa o Brasil perante todas as nações do mundo. Tá? E ele fala, no final da carta que ele me escreveu, é essencial escolher uma opção profissional interessante, porque senão o trabalho vira algo penoso. E eu pergunto, quantos estudantes de computação hoje não estão passando a mesma situação que o Cláudio passou, totalmente de saco cheio com as disciplinas que eles estão assistindo, querendo fazer coisas muito diversas daquelas que eles têm feito, e não têm coragem de parar e recomeçar, porque entendem que isso seria um retrocesso nas suas vidas. Seja porque por um conflito interno, seja porque a sociedade, assim, o intimida. Um outro exemplo é o desse outro colega que também queria ser piloto de avião desde pequeno. Isso é normal entre as crianças. E esse cara, ele largou a UNB no segundo semestre. Largou a UNB querendo ser piloto de avião. E ele foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de aviação civil. E com 24 anos apenas, esse cara se tornou um instrutor de voo. E logo em seguida, em 2002, ele entrou como copiloto da VASP. Em 2004, ele entrou na Gol como copiloto, e em 2007 ele se tornou comandante de um Boeing 737. Provavelmente vocês já voaram com esse cara. Esse cara é o comandante Brito, veterano meu, e ele fala, voar é a minha paixão. Se eu pudesse escolher voltar no tempo e escolher uma profissão, com certeza eu seria novamente piloto de avião. Tá? Largou no segundo semestre esse cara. E ele era meu veterano. Um outro colega do meu semestre, lembro como se fosse hoje, gostava muito mais de tocar e ensaiar, ele tocava contrabaixo. Quem aqui se lembra, que é das antigas, se lembra aqui de uma banda chamada Os Portas? Né? Esse cara tocava nessa banda, ou da banda... Como é que é de forró que eles montaram depois? Corindó. Esse cara aí também tocava nessa banda. Gostava muito mais de tocar do que para ir para a UNB. E eu lembro exatamente, a gente estava assistindo uma aula de estrutura de dados, esse cara levantou da cadeira e falou, chega, não volto nunca mais aqui. E, de fato, ele nunca mais voltou. E ele se matriculou na escola de música. Tem futuro um cara desse? Não tem futuro nenhum um cara desse. Só que esse cara estudou um tempo na escola de música e se mudou para Barcelona. E lá passou 2 anos estudando música. Puta vida de playboy, né? Só que hoje esse cara é um dos músicos mais requisitados em termos de levada brasileira da Europa. Já gravou 4 CDs no ano passado, ainda estava para gravar mais 3 CDs quando eu conversei com ele. Hoje trabalha uma média aí de
entre 10 e 12 horas por dia, entre gravações, entre shows e entre ensaios. Esse cara é o Rodrigo Balduino, mais conhecido como Baldu. Vai muito bem, obrigado, na sua vida de músico. E por mais que vocês dizem, poxa, fez muito bem, eu pergunto, quem de vocês aqui orientaria um filho seu a dizer, filho, não faz computação não, seja músico, vai curtir a vida, vai rodar pelo mundo fazendo shows. A gente não tem coragem de fazer isso, porque o sistema é bruto, e ele intimida a gente a fazer isso. Né? Um outro caso é um colega muito, muito próximo do meu semestre também, que me escreveu o seguinte: desde a época de UNB, eu sempre tomei a frente de organizar os churrascos da computação, as festas, estive nas organizações dos eventos do curso, fui presidente da comissão de formatura e no trabalho a galera me chamava de gerente de eventos. Tem futuro um cara desse? De fato, ele se formou arrastando. Mas sabe o que aconteceu com esse cara? Depois de trabalhar 7 anos num grande banco daqui de Brasília, ser o diretor da área de TI desse banco, esse cara fez o que ele sempre quis fazer. Montou a sua empresa de eventos. Hoje ele organiza vários eventos grandes em Brasília. Esse cara é o Leonardo Montedônio. E vai muito bem, obrigado. Vai muito melhor do que vários de nós que seguiram o curso Arista, fizeram mestrado, doutorado, conforme manda o roteiro. Então, o que eu queria falar para vocês é que antes de condenarem quem diz eu larguei a faculdade ou eu larguei a informática, reflitam sobre quem de fato é o errado dessa história. Se é quem abdica da vida para não contrariar o sistema, ou se é quem enfrenta as críticas da sociedade em busca dos seus próprios ideais. E valorizem quem não tem medo de recomeçar, prestigiem quem trabalha por paixão e incentivem quem busca o tesão. Porque, no meu ponto de vista, na minha concepção de vista, de viver sem tesão não há solução. Esse é o título de uma obra do Roberto Freire. Obrigado, galera. Fez acontecer.